Bem-vindo ao Pod Inspira, na segunda temporada. Essa temporada estou dividindo aqui a minha bancada maravilhosa com a doutora Patrícia Cirilo. Olá, pessoal! E hoje estamos com o Dr. Marcelo Pontes, ginecologista, tem uma vasta experiência. Fala um pouquinho pra gente, Marcelo. Bom, sou ginecologista. Minha formação básica é em oncologia pélvica, mas hoje em dia eu atuo mais na parte de ginecologia regenerativa e estética e a parte também de ginecologia endócrina. Mamá, pode chamar de mamá o Pode. doutor Marcelo? Da forma Porque que você preferir. todo mundo aqui tem apelido, só eu posso chamar de mamá, ninguém mais. Certo? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? A Patrícia é psiquiatra, eu sou psicóloga e o Marcelo é gineco. Então a gente vai falar da saúde da mulher em vários âmbitos, né? Isso. Vamos começar abrindo aqui o tema. Explica pra gente a questão da TPM, que ajuda também, Paty e eu, e a questão daquela outra TPM, que é diferente. Como é que é isso? Isso. A TPM, na verdade, é uma oscilação que ocorre na fase lútea, né? Existe a fase folicular, que é a fase inicial do ciclo menstrual, e a fase lútea, que é a segunda fase, que antecede a menstruação. Então, a TPM, geralmente, ela ocorre nesse período de oscilação hormonal que tem nessa fase lútea. Então, é muito comum ter sintomas, às vezes, depressivos, acne, alteração de peso por causa de retenção hídrica, às vezes uma vontade mais de comer doce. Ela é presente em 20% a 40% das pacientes. E a TDPM, que é a disforia pré-menstrual, já é uma afecção bem mais grave. Ela comete 3% a 10% das mulheres e acaba impactando muito na vida da paciente. É diferente, então? É bem diferente, é bem diferente. A TPM, geralmente, a paciente dificilmente vai ficar em casa quando está de TPM, vai faltar o trabalho. Desculpa, vai ficar em casa, vai faltar o trabalho, né? A TDPM, às vezes, requer hospitalização. São pacientes que, às vezes, procuram um psiquiatra. Às vezes, tem pacientes que tentam se matar nesse período que ocorre pré-menstrual. E aí, quando vem a menstruação, tudo passa. Então, Paty, nós temos isso aí? A questão dos hormônios é um problema para a mulher. Inclusive, quando ainda você vai comparar meninos e meninas, criança, antes da puberdade, antes da menina menstruar, tem transtornos como a depressão, por exemplo, que ela acontece na mesma proporção para homem e para mulher. Entrou a menstruação, a mulher já tem 3 vezes mais chance do que o homem de ter depressão. Para você ver como os hormônios atrapalham a vida da mulher. Os hormônios, eles interferem diretamente na serotonina, no sistema GABA, que aí acaba alterando a questão de humor da mulher, né? E aí, durante todo o ciclo de vida da mulher, a gente vai vendo durante o ciclo reprodutivo. Então, menstruou, começa a ter problema, engravidou, Sim. pode ter os problemas respectivos, pós-parto tem os respectivos, também. climatério e menopausa também. Então, é a vida inteira. Vamos pedir para ele explicar tudo, então. Explica aí pra gente. Já que você está aqui, eu vou aproveitar. Você consegue falar de tudo isso aqui? Consigo. Vamos lá. Na adolescência, geralmente a mulher está começando a maturar o eixo, né? Então, assim, aquela adolescente, ela não está acostumada muito com aqueles hormônios lá, a flor da pele. Tem até aquele filme de Divertidamente, Isso. que ele fala, o 2, né? Que ele fala da adolescente, que vem os hormônios diferentes e tudo. Então, assim, essa fase é uma fase muito que as adolescentes, elas não estão muito acostumadas com esse boom de hormônios. Então, É tudo de uma vez, né? É tudo de uma vez. Então, elas ficam atordoadas, né? E aí, depois vem a fase da gravidez, né? Que eu acho que é das fases... Depois da adolescência, ela entra numa fase mais tranquila. Aí, entre os 20 anos a 35 anos, é uma fase mais tranquila. Na gravidez ocorre um boom de hormônios, né? E também a progesterona predomina na gravidez. Então, geralmente ela fica mais apática, tende a engordar um pouco, né? E quando ela tem um parto, ocorre a queda abrupta dessa parte de progesterona, né? A progesterona está lá em cima e aí ela tem o parto, a progesterona cai. É muito ruim, Marcelo. É muito... Não sei o seu, Patrícia, mas o meu, eu lembro assim, de madrugada eu estar acordada e tá chorando sem motivo. Sim. E eu penso, por que eu tô chorando? Mas eu tô chorando. E chorava, sem motivo nenhum. Você teve ou não? Então, até que eu tive... Acho que eu fiquei sensível, mas acho que eu não cheguei a ter alguma questão assim mais significativa. Que a gente fala do blues, que Sim. é esse período... Você tem sintomas depressivos, mas que isso é considerado mais normal.
Ou pode chegar a ser uma depressão. Como isso. que é isso? O baby blues geralmente toda mulher tem, né? Que é essa fase mesmo da queda. Então, assim, tem algumas que sentem mais sintomas, tem outras que sentem menos. A depressão já realmente é um quadro mais depressivo, que tem que entrar com medicação. O baby blues não, geralmente não precisa entrar com medicação, que é uma fase ali mesmo que ela fica mais tristonha e tudo. Na depressão pós-parto, não. Tem pacientes que rejeitam o filho. Então, é uma coisa bem mais impactante. E aí a gente vai chegar na fase que daqui a pouco eu e Paty... Daqui a pouco não, vai demorar. Conta pra gente o que vem depois dos filhos, gente. O climatério. O climatério ele começa geralmente 10 anos antes da paciente entrar na menopausa. Então, se a paciente entra aos 50 anos, aos 40 anos ela já começa a entrar no climatério. E aí o climatério, como é que ele preconiza, né? Como é que ele é preconizado durante a fase do climatério? A paciente já não ovula tão bem. E para produzir progesterona, ela precisa ovular. Então, nessa fase, geralmente são fases que têm ou ciclos amenorreicos, né? Que às vezes ou ciclos anovulatórios, que elas não ovulam. E aí tem uma baixa da progesterona. E a progesterona também dá um efeito sedativo sobre o sistema nervoso central. Então, isso é uma fase que ela acaba tendo mais efeitos também de oscilações de humor, que é uma coisa que é bem frequente na parte do climatério. Mas ela fica mais triste, mais agitada, mais irritada? Fica mais triste, fica mais agitada. Tudo de uma vez. Oscila muito. Ou seja, não vai ter... E como é que fica? Porque eu tenho ouvido várias mulheres falando que elas demoraram anos até que um profissional aceitasse tratá-las. Sim. A impressão que dá é que a visão isso é fisiológico e então você lida com isso. Tá mudando um pouco essa parte, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da ginecologia endócrina é justamente tentar quebrar esses paradigmas para já começar quando a paciente já começar nesse período do climatério, você já ter intervenções para que ela não fique uma coisa mais grave, chegar na menopausa ali super inválida, né? Então... E quando você percebe que é esse momento que um tratamento pode te ajudar? Porque às vezes a pessoa está sentindo as coisas e não está se tocando de que é Sim. algo a ser tratado. Tem várias coisas. A questão da idade, a questão de acompanhamento de exames. Então, você já vai começando... E aí, ela própria paciente vai falando, doutor, tô estranha, tá acontecendo isso, tá aquilo. Aí você olha, bate a idade, bate os exames e fala, nossa, ela tá entrando no climatério. Quais são as queixas principais nessa fase? As queixas mais fadiga, indisposição, que é o mais comum nesse período. Todo mundo sente, vai bombar o consultório. Vai estar aqui, ó. Ai, tô com disposição, fadiga todo dia. Mas tem a idade, gente, por favor, não é assim, não. Tem idade, calma. A questão mesmo de habilidade emocional, né, estabilidade de humor, elas queixam bastante disso. E aí você estava até falando da questão pélvica, vai começando a ter uma alteração, por exemplo, na lubrificação, vai atrapalhando a parte sexual, sim, o que acontece? Sim. O fato de ela não ovular também prejudica os outros hormônios, né? O estrogênio, que aí vem a questão toda do assoalho pélvico, que aí vai vindo ressecamento vaginal, tem alterações da própria musculatura, tem uma chance maior de perder urina, então tem toda uma alteração na sexualidade também da paciente. Então isso é um conjunto de coisas que você vai sentindo, né? Não é uma coisa isolada, né? Não é um exame isolado, são coisas que você vai acompanhando, você vai vendo, você provavelmente deve estar entrando no climatério por conta de todas as alterações que estão acontecendo. Como é que cuida disso, da questão da parte vaginal, a secura? Como é que você... Eu sei que você faz esse tratamento também. Sim. Depende muito de cada paciente, assim. Às vezes a gente recomenda fisioterapia pélvica, lubrificação, às vezes uso de estrogênio local, o laser íntimo é bem interessante para esses casos. Então, depende muito de cada paciente. O laser ajuda na incontinência? O laser ajuda na incontinência, no rejuvenescimento íntimo, na questão da lubrificação, da melhora da qualidade das relações. Eu gostei do laser, Paty, você viu? Eu tô vendo, já tá sendo uma pré-consulta aqui. Tô fazendo consulta já. O que é o rejuvenescimento? O rejuvenescimento é melhora da flacidez, principalmente, né? É que, na verdade, esse termo até um pouco assim tá em desuso, porque... É aquela coisa de não querer padronizar as vaginas e as vulvas, né? Então, por isso que está um pouco em desuso. Mas é uma forma mais fácil de entender, né? Igual o rejuvenescimento do rosto, tem rejuvenescimento também da parte íntima. Mas aí, por exemplo, você está falando da perda urinária, assim, então, às vezes, a base da pelve,
base ali onde fica a vagina, a musculatura vai ficando frouxa. Se a mulher já teve gestação, favorece também. Favorece. E aí, às vezes, tem perda urinária e às vezes até os órgãos vão descendo. Isso. Tem casos até mais graves que eles podem começar a externalizar, sair, né, para fora do corpo e tudo. Mas aí quando você fala nesse sentido, ou mesmo, por exemplo, durante o ato sexual, de repente a mulher sente que a contração dela não está tão forte, né, efetiva quanto já foi antes. Essa questão do prolapso, né, genital, é uma coisa bem mais avançada. Geralmente são pacientes que já fizeram cirurgias pélvicas, são pacientes que na família tem casos de prolapso. Mas mesmo antes, a paciente começa a sentir frouxidão, flacidez, ela não consegue mais sentir tanto o atrito na hora da relação, o prazer na hora da relação, começa a perder a lubrificação. Tudo isso a gente inclui na parte de rejuvenescimento íntimo. Então, essa flacidez, ela diminui o prazer durante a relação e esse tratamento, tanto da fisioterapia quanto do laser, vão ajudar com isso. Galera, eu já comecei aqui a fazer meu exercício. Já vamos atrás. Marcelo, e a questão da saúde? Porque aqui a gente tem uma visão, você tem outra. Sim. Como é que você vê a saúde mental no seu consultório? Como é que tá as mulheres hoje em dia? E nessas fases, eu acho que tem muita diferença. Olha, um impacto bem grande. É que assim, a gente acaba que, como a doutora falou, as mulheres são bem mais susceptíveis a essas alterações hormonais e tudo. Então, assim, é bem comum a gente ter essas alterações, principalmente adolescentes, pacientes, às vezes, quando estão entrando na fase de reprodutiva, e tudo isso tem um impacto muito grande na saúde mental, né? E aí vem questão de gravidez, engravida, não engravida, isso também já gerando um impacto absurdo. Essa expectativa de engravidar ou não engravidar, essa ansiedade, essa cobrança da sociedade em relação a engravidar. As mulheres estão engravidando mais tarde e quando vão tentar engravidar, tem mais dificuldade de engravidar. Então isso, assim, é uma das coisas que mais gera ansiedade na mulher. E aí, mais uma coisa, quando tem que fazer o tratamento hormonal, FIV, essas coisas, e o próprio tratamento já tem como efeito colateral mais alteração de humor. Tem muita gente que chega para você achando que tem um transtorno e, na verdade, é hormônio? Tem, bastante. Que aí eu vou pegar vocês dois nisso aqui. Tem. Porque muitas vezes a gente tem sintomas como cansaço, fadiga, enfim, várias coisas. E como é que vocês vão separar? Pronto, peguei os dois aí, vocês conversam agora. É que, por exemplo, quando você falou isso, eu pensei na TDPM, mas a TDPM é uma doença psiquiátrica, né? Então, assim, mas a gente vê muito isso. Às vezes, paciente diagnóstico de bipolaridade, com diagnóstico de borderline, e aí a gente bloqueia a menstruação da paciente e o paciente fica super bem. Mas, assim, geralmente a TDPM vem associado com alguma outra doença, né? Com alguma outra doença psiquiátrica. Mas é muito comum mesmo, assim, a gente bloqueia a menstruação e ela fica super bem e às vezes até tira os antidepressivos. Na fase do climatério isso é uma coisa bem comum, super comum, super. Quando a gente começa a fazer reposição hormonal, a paciente assim melhora o humor e às vezes até tira. Eu recebo muito encaminhamento de psiquiatras que às vezes não consegue ter uma estabilização das medicações e quando a gente entra com a reposição hormonal, eles conseguem estabilizar melhor a paciente. Então, isso é uma coisa muito, 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 muito comum. Explica você, Paty. Tem essa questão, começa a ter alteração hormonal e a mulher, então, digamos aí que mais ou menos a cada 28 dias vai ter uma menstruação, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a cada 4 semanas, você está sofrendo, no mínimo, essa influência. Já é aí 1/4 da sua vida, se não mais. E aí, é engraçado, por exemplo, tem muita gente que chega falando dessa queixa pré-menstrual e você começa a investigar para pensar assim, por exemplo, é uma depressão realmente, sintomas depressivos só pré-menstruais? Ou é o mês inteiro, só que a pessoa identifica naquela fase porque está mais intenso? Isso é muito comum. Tem uma exacerbação dos sintomas no período pré-menstrual. Então, você já tem um transtorno. E, às vezes, não é nem que você tenha 2 transtornos, é só que, por causa da alteração hormonal, o seu transtorno piora no período pré-menstrual. E aí, essa estabilização do ciclo ajuda muito, em muitos casos, é fundamental. O que é mais difícil para você, lá na clínica, por exemplo, na questão da estética? Você acha que muita paciente que
sei lá, tem problema com a autoestima, na verdade seria um problema mais pra gente e acaba chegando pra você. Como é que tá sendo o seu dia a dia? A maioria das pacientes, elas chegam com problema de autoestima, né? E aí colocam a culpa em alguma coisa, né? E às vezes a gente vê que não é só aquilo, que é uma coisa muito mais psicológica por trás. Isso é uma coisa bem comum. E aí o que eu sempre falo, eu falei, infelizmente aqui não vai resolver seu problema. Não é isso não é isso que você quer, não é isso que você procura. Mas é difícil você chegar até esse ponto, assim, de intimidade, de convívio. Mas às vezes a gente consegue, geralmente a gente consegue, assim. Até ela ter consciência que ela está fazendo aquilo não só por ela. Tem muita gente que sim, tá? Tem muita gente que sofre, que tem um impacto muito grande na vida. Tem gente que, para colocar um biquíni, acaba sofrendo. Principalmente quando tem hipertrofia dos pequenos lábios ali, que às vezes até machuca mesmo na hora da relação. Mas tem muitos casos também que acham que é por conta que vai salvar a relação. Então, tem todo um contexto por trás disso. Às vezes quer salvar o casamento. Quer salvar o casamento, achando que vai deixar mais bonitinha, ficar mais atraente pro esposo. Disso eu não sabia. Você sabia disso? Eu não sabia, Paty. Então, não sabia mesmo. A parte da estética tá realmente cada vez atingindo novas áreas. Agora, tem paciente que fica com raiva na hora que você fala que ela precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? Fica desconfortável, né? Mas assim, eu nunca falo de imediato. Sim. Geralmente eu tenho um pouquinho de cautela para falar, mas elas ficam chateadas. Tem uma dificuldade de aceitação. Tem uma dificuldade de aceitação. E como que isso evolui? Depois ela para pensar ou volta nunca mais? Eu vou colocando as sementinhas. Principalmente em uso de medicações psiquiátricas. Tem muitas pacientes que eu falo, acho que você está precisando de uma medicação psiquiátrica, que a gente já chegou no máximo que a gente podia. Não é só o hormônio que está ali influenciando. Porque tem muita gente que vem achando que é porque o hormônio vai resolver minha vida. E eu falo, isso aqui não é mais hormônio, isso aqui está precisando de uma medicaçãozinha. E tem muita resistência, né? Tem muito preconceito sobre isso. E aí a gente entra até numa outra questão, porque as medicações psiquiátricas ajudam, sim, mas também não estão livres de efeitos colaterais sim. que podem justamente atingir essa parte, como diminuir libido. Sim. E aí a paciente vai reclamar, vai ser melhor de um lado e pior do outro, como é que fica? Mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas, por exemplo, tem pacientes que às vezes têm bipolaridade, não tem jeito, vai ter que ter um estabilizante de humor. E eu vejo que é muito mais comum mulheres com transtorno de alterações de humor, né? Variações de humor. Então, assim, às vezes a gente repõe a parte hormonal, principalmente no climatério, né? Repôs a parte hormonal, viu ali que não está melhorando. E eu falo, a partir de agora, assim, seus sintomas de alterações de humor não é mais hormonal, porque seus hormônios estão perfeitos aqui. Eu acho que realmente... Mas elas sentem um pouco o impacto disso. E, assim, 70% das pacientes são resistentes a procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Muito resistentes, muito mesmo. Você falou da libido, que é uma preocupação muito das pessoas, principalmente dos homens, quando vão tomar remédio psiquiátrico, né? Sim. Primeira coisa que eles falam, mas e a minha libido? No consultório, né, a libido da mulher, a gente sabe que ela é completamente diferente da libido do homem. Ela é uma construção também. Quando elas chegam para falar da libido, vamos trazer aqui, né, também. Sim. O que elas têm mais reclamado? É uma questão só hormonal? É psicológica? É como que você enxerga a libido? Porque a libido é uma coisa super importante. Às vezes elas colocam só do remédio. E às vezes a relação não tá boa. Sim. Da pessoa. Na verdade, assim, quando elas me procuram, elas acham que a libido é totalmente hormonal. E eu sempre falo, se fosse só hormonal, seria tão mais fácil. Que era só repor o hormônio e tava dando certo. Tava tudo certo. Mas a maioria acha que é hormonal. Então, assim, elas vêm e me procuram, ainda mais porque eu trabalho mais com essa parte hormonal e tal. Então, elas me procuram esperando que é uma reposição hormonal que vai resolver a vida delas. Eu falo, vamos repor o hormônio se você quiser e tal, se a gente vê que tem déficits que precisa. Mas a gente vê que não é isso que resolve. A mulher, a gente brinca que é como se fosse uma cabine de avião. Tem muitos botões. Tem muitos botões. E o homem é só uma tomadinha. Adorei isso.
Porque a libido acaba sendo, na verdade, para vocês, uma questão. Eu não quero tomar esse remédio porque vai mexer com a minha libido. E você tem que resolver, se vira aí, né? Dá o seu pulo, porque você vai ter que resolver. Como é que vocês olham os dois, né? Como é que vocês olham essa questão? Porque a libido da mulher é uma questão social e cultural também. Sim. É totalmente... ela é voltada mais para a parte social e cultural do que da parte hormonal, né? Dificilmente uma libido vai estar baixa por conta só de hormônio. É tanto que tem pacientes que às vezes chegam com os hormônios lá embaixo e com a libido maravilhosa porque o casamento está bem, o trabalho está bem, a vida social está ótima. Então, não é isso que impacta. Às vezes até o paciente fala, nossa, vamos repor uma testosterona? Eu falei, mas sua vida está ótima. Você quer o quê? Você quer o quê? E é uma das indicações, assim, de repor testosterona é o desejo sexual hipoativo, né? A principal indicação. Mas não adianta a gente ficar repondo coisas que não precisa para aquela paciente que está maravilhosa. Mas quando a paciente... Pode falar. Não, continua. E quando a paciente chega, né? E aí eu explico para ela direitinho, ó, tem a questão cultural, tem a questão social. Eu procuro não identificar com ela já de imediato o que é a causa. Você dá uma segurada. Você tem que ter muito tato, né? Tem que ter muito tato. Mas eu explico direitinho, ó, mostro tabelas, ó, tá vendo aqui onde é que vem a parte hormonal? Lá nos últimas causas. Para entender, né? Que às vezes isso é complicado. E chega muito perda de libido seletiva. A pessoa chega se queixando de perda e quando vai ver é só com cônjuge. Sim. Mas eu sempre pergunto isso, sabia? É isso daí. Eu pergunto se passa o Cauã Raymond na sua frente. Tá curada. Passou. Perda de libido seletiva é boa essa. Chega pra você também? Acontece. A questão é que às vezes a pessoa não pensa nisso. Porque fica tão fixada naquela relação monogâmica e a pessoa, às vezes, você pega, a pessoa nem parou para pensar, não está muito aberta para essas coisas. Aí tem que parar e fazer uma reflexão. Conta aqui pra gente hoje a questão assim, se eu tô em casa, tô assistindo o programa e eu acho que a minha TPM está atrapalhando, como é que eu faço? Eu vou pedir uma coisa bem básica. Como é que eu sei que dia que é a minha TPM? Porque assim, a intenção do podcast também é para pessoas que não são da área, que não têm informação, que o podcast vai ajudar. Como é que eu sei que semana que eu estou de TPM? Como é que é isso? Da forma mais básica que você puder explicar para quem não tem acesso à informação. A TPM geralmente acontece logo antes da menstruação, né? Aqueles 5 a 10 dias antes da menstruação. Então, eu peço para elas fazerem um relatóriozinho. Hoje em dia tem aplicativos também, que fica bem mais fácil de ela identificar quando ela vai estar de TPM, identificar quando ela vai ovular, quando ela está menstruando, a data provável da menstruação. E é muito prático. Aí eu falo, ó, nesses dias você vai anotando. É que, assim, às vezes não é tão prático, né, fazer diários, mas o ideal seria fazer diário e anotando direitinho, ó, esse dia eu senti mais sintomas, esse dia não, esse dia eu senti mais sintomas. Tem alteração de medicação para TPM, Paty, ou não? Pode ser usado. Aí, o que acontece? A TPM, tensão pré-menstrual, ela tem características muito amplas. Sim, né? Não existe um consenso também. De acordo com diferentes instituições, vão ter critérios diferentes. Mas, basicamente, você vai ter tanto sintomas emocionais e físicos, mas eles não vão impactar tanto o dia a dia. Vai causar um desconforto, mas aí você pode precisar tomar um remédio para dor, alguma coisa. O transtorno disfórico pré-menstrual, que é o nome que a gente usa na psiquiatria, ele já é esse que acomete aí, em média, 5% das mulheres. Aí esse já é mais grave, esse já vai ter um impacto maior na vida e comumente ele está relacionado com outros transtornos, inclusive quando a gente vai pensando em transtorno bipolar, em depressão, em problemas psiquiátricos relacionados ao puerpério, ao pós-parto, a gente sabe que quem tem transtorno disfórico também tem um risco maior de ter, porque a pessoa já está mais suscetível a essas oscilações hormonais. Então, você tem que avaliar a paciente de uma forma global. Mas, sim, em muitos casos, tem indicação de medicação. Agora, eu queria aproveitar, porque a mulher começa ainda menina ali, adolescente, a menstruar, e a partir do momento que você sente certas coisas, a cólica é uma coisa muito importante,
você naturaliza. E o que Sim. eu tenho visto muito são pessoas que estão descobrindo que têm endometriose já aí com 30, 40 ou até mais. Ainda é muito pouco investigado. Muito, muito. Esses dias eu até estava escutando uma coisa que era tipo, a endometriose é a doença da moda. Eu falei, não é a doença da moda, é porque as pessoas estão mais conscientes a investigar. Inclusive, assim, a gente investigava a endometriose geralmente só em pacientes mais velhas, né? Pacientes a partir de 20 anos. E hoje a gente descobre que cada vez mais adolescentes. Então, começar já sentiu aquela cólica mais forte, ainda mais se tem histórico na família de endometriose, procurar investigar o quanto antes, porque a endometriose é uma doença que causa um impacto muito grande na vida da mulher. Você pode explicar o que é? Isso, a endometriose, de forma geral, muitas vezes ela já está presente desde ali do iniciozinho da menstruação, né? Sim. Quando você começa a menstruar na adolescência, Sim. mas só vai ser descoberta décadas depois. Sim. Inclusive, a endometriose, ela é muito, muito comum a associação de endometriose com TPM, com TDPM, por conta esse boom hormonal, porque a endometriose, ela também requer essa alteração hormonal, né, o estradiol, que é o principal hormônio que alimenta a endometriose. Explicar o que é endometriose. É que vocês começam a falar aí, vocês acham que todo mundo sabe. Entende? Endometriose é quando o tecido do endométrio, o endométrio é a camada que reveste o útero por dentro, ele se implanta fora do útero. E aí, esse endométrio fora do útero, ele acaba se desenvolvendo naquela região e a imunidade do corpo, ela não reconhece que aquele tecido está fora do lugar. Então, da mesma forma que ocorre toda a alteração da menstruação, a proliferação do endométrio e depois a menstruação, nesse local que também se implantou, também ocorrem essas alterações. É uma parte do corpo que não é o útero que menstrua? É um endométrio, que é a camadinha que reveste o útero por dentro. Sei lá, ele pode vir para um outro órgão e esse órgão também vai... Isso. Aí, da mesma forma que você menstrua no útero, você menstrua também fora do útero. Tem o caso da unha? Tem. Eu lembro disso até É hoje. a mesma coisa. Então, assim, é uma doença inflamatória, né? Porque o sangue fora da cavidade, ele causa muita inflamação. E aí, da mesma forma que tem a flutuação hormonal que gera a menstruação, também acaba gerando a menstruação nesse foco de endometriose. E não necessariamente são órgãos reprodutivos, só que... Não necessariamente, mas geralmente são locais próximos ao útero. Então, eu sinto uma dor muito mais forte. Aí os sintomas é cólica muito mais intensa, sangramentos muito mais intensos, né? E isso que a Patrícia falou é muito, muito, muito legal, porque assim, tem muita gente que fala, nossa, mas eu nunca sei o que é dor normal, porque eu sempre senti uma cólica muito forte. Né? Então, qualquer pessoa que tem uma cólica muito forte nesse período pré-menstrual, menstrual, tem indicação de investigar endometriose? Tem indicação de investigar, tem indicação. Geralmente eu faço um score, de 0 a 10, quanto é a sua dor, né? Sendo 10 a dor mais forte que você já sentiu. Então, um paciente com score 8 ali, você tem que ficar desconfiando. Tem muita gente que bate em um hospital, sabe, que passa mal, tem quadros intestinais associados, então, Sim. E já desde a adolescência. De diarreia. De diarreia. E aí, uma adolescente descobre que tem endometriose. Como é que é isso para a vida dela? Então, o quanto antes descobrir, melhor. Porque aí a gente já vai tratando, já vai bloqueando. Ou assim, o ideal é bloquear a menstruação ou, pelo menos, né, fazer um tratamento ali de uma regulação hormonal para que essa endometriose ela não avance, né? E aí, quanto menos ela avançar, menos impacto ela vai ter na qualidade de vida, em fertilidade, porque a endometriose é uma das principais causas de infertilidade. Então, como é que bloqueia a menstruação? Então, a gente pode usar anticoncepcionais, tá? Pode usar progesterona na segunda fase do ciclo. Então, tem várias formas de fazer isso. Tá, mas aí vou fazer perguntas polêmicas. Eu posso bloquear a menstruação só se eu tiver indicação ou se eu quiser também? Se você quiser também, pode. Não tem nenhum Só trazendo discussões, porque tem gente que acha que isso é errado, né? O uso comum aí do anticoncepcional, até o oral, que muita gente faz, isso já é um tratamento para endometriose. Já é um tratamento para endometriose. E aí você está falando se faz o intervalo para ter uma menstruaçãozinha? Eu sou uma pessoa comum e não quero mais menstruar. Eu preciso ter endometriose para pedir para o médico? Não. Para o público em geral entender. Sim, então, assim, existe sim a possibilidade de bloquear a menstruação. Existe. E eu não preciso ter um
uma doença para isso. Sim, pode fazer. Isso é um mito, na verdade, que inclusive todo mundo fala, nossa, eu não vou bloquear a menstruação porque isso vai alterar minha fertilidade, vou ficar infértil mais cedo, mas não. A menstruação, na verdade, é só um evento ali, mas os seus óvulos não vão alterar, não vai alterar a sua fertilidade, nada disso. Então, se você não quiser menstruar, porque não gosta de sangrar e tudo, não tem problema, só bloquear a menstruação. Aí você conversa com o seu médico, escolhe o melhor método, tranquilo. E aí, esse bloqueio contínuo, para você ficar... Por quanto tempo você pode ficar sem menstruar? De eterno. Até você entrar na menopausa, você pode ficar sem menstruar, não tem problema nenhum. Eu sou uma dessas. E tem mulher que acha que é menos mulher porque se não menstruar? Várias pedem para menstruar. Questão mais cultural. Social mesmo, cultural, social. Escutou a mãe inteira, a vida inteira, a mãe falando, a avó falando que precisa menstruar. E aí... Vamos trazer aqui, que ele falou que é mito. Quais mitos de infertilidade que você pega? Então, não menstruar, bloquear a menstruação vai ser infértil. O que mais? Que é mito mesmo. Nossa, deixa eu ver aqui. Útero invertido. Útero invertido. Útero invertido, que eu tenho. Útero invertido. Uso de anticoncepcional, útero invertido, deixa eu ver. Mas o que é a questão do útero invertido? O útero, ele é ao contrário. O útero geralmente qual que é o mito? Que não vai ter filho. Que causaria infertilidade. Tenho 2. Mas eu só descobri também por causa dele. Que até então eu não sabia que podia ter um órgão ao contrário. Sim. Explica o que é um útero, o meu útero, por favor, para as pessoas. É que assim, o útero, o colo do útero ele fica para baixo e o corpo do útero fica para cima. Ele é antiverso fletido. O retrovertido, o colo do útero fica para cima e o corpo do útero fica para baixo. E aí, por fato de ser assim, antigamente falava que tinha mais dificuldade de espermatozoide entrar no útero, mas isso não é mito. É mito. É mito. Então, na prática, é só uma outra forma, não influencia em nada. Nada. É só uma variação anatômica que a gente chama. Então, pronto. Tem a questão do DIU, do anticoncepcional. Que DIU é abortivo, isso. né? Tem várias polêmicas. Tem muitos aí. Mitos na questão da ginecologia que as pessoas acabam acreditando e achando que é isso. É que o DIU, ele impede o espermatozoide de encontrar o óvulo, né? Ele não impede, ele não faz o aborto. O aborto é só depois que ocorre o óvulo. Mas isso é muito comum. Inclusive, eu recebo de vários pacientes essa história que o DIU aborta. Não sei quem foi que inventou isso. Não sabendo quem inventou essa. E do anticoncepcional também, que diminui os óvulos. Já ouviu essa? Já, isso, bastante. De que se você tomar anticoncepcional durante a vida inteira, tomar desde pequeno. Você não vai ter filhos. Não vai ter filhos. Tem algum que você conhece, mito? Tô pensando aqui, agora não tá me vindo nada na cabeça. Nenhum mito? Na verdade, é aquilo, eu puxo para minha área, né? Não diria que é um mito, mas essas questões do medo de má formação, de você usar a medicação durante a gestação, isso é bem comum. Como é que aparece isso para você? Aparece bastante. Inclusive, eu tive até esses dias um caso de uma paciente que ela tinha doença psiquiátrica e aí ela engravidou, ela tomava várias medicações, ela engravidou, ela ficou sem nenhuma medicação, justamente com medo, com receio. Ela, não, fiquei a gravidez inteira sem tomar nada. Eu falei, mas tem várias medicações que você pode tomar durante a gravidez. Mas aí ela não ficou bem psicologicamente? Ela ficou bem. Ela disse que ficou bem. Não sei. Não sei, ela foi um pouco lá. Mas tem isso também. O que acontece é isso, a mulher fica com medo e aí ela para de tomar os remédios. E não vai na psiquiatra. E o pior é que o ideal é ser feito com planejamento. Você imaginar que você vai começar a querer tentar engravidar e aí já pensa ali nas medicações. Claro, assim, quando você trata uma paciente que está em idade fértil, você sabe que ela tem planos de engravidar, a gente já tem que ir tentando colocar as medicações que são melhores. Tem algumas que não podem ser tomadas durante a gravidez de jeito nenhum, e tem aquelas que são mais seguras e aquelas que estão ali no meio termo. Então, a gente já pode ir tentando, só que é aquilo. Às vezes, o caso não vai responder para as melhores, para as medicações mais seguras para a gestação. Então, você vai ter que fazer essa mudança mais próxima. Só que o que é muito comum é já chegar, acho que estou grávida, ou fiz o teste e estou. Sendo que essas primeiras semanas são as mais importantes, porque é quando está formando. Até a mulher descobrir, às vezes, ali com
12 semanas já de gestação, você vai ver que está grávida lá na frente, você já passou por várias fases importantes de formação daquele embrião, de coração, de uma série de coisas. E muitas vezes, na hora que ela vai suspender a medicação, o feto já ficou sob efeito daquela medicação no período ali onde tinha maior risco. Mas, assim, tem um medo e, na prática, boa parte das medicações, principalmente quando são quadros de ansiedade ou depressão, ela é muito mais segura a paciente tomar a medicação do que ela ficar sem. Porque hoje em dia a gente sabe que os sintomas, sem estarem controlados, eles liberam uma cascata inflamatória no corpo e isso vai passar para o feto. Sim. E esses hormônios inflamatórios, eles têm poder de favorecer, aumentar risco de aborto, risco de várias intercorrências ali durante a gestação e no pós-parto também. Olha, então ficar estressada... Sim. Que a gente não valoriza isso na gestante, é verdade. Sim. Porque ela acaba tendo mais medo e acaba tendo mais estresse, e isso que realmente prejudica o bebê. Sim. Me traz aqui, o que você está tendo de demanda hoje em dia? Você está numa parte muito importante, pelo menos eu vejo, que você cuida do global da paciente, né? Então, fazendo aqui um merchan do Marcelo. Marcelo, ele pede, eu juro, Patrícia, são 29 tubos quando eu vou fazer exame. Explica um pouquinho do seu trabalho hoje na parte global, porque você pede bastante exame, né, Marcelo? Você examina e traz. Como é que eu, paciente, cheguei no seu consultório? Também tem isso, né? Tem um bloqueio por você ser homem, então eu já fico meio tímida. Sim. E eu sempre falo, pode ir, que é o melhor. O que você vai fazer comigo se eu for no seu consultório hoje? Eu costumo avaliar a paciente como um todo, né? Eu costumo avaliar a paciente como um todo, porque às vezes, assim, a paciente vem com uma queixa, sempre ela vem com uma queixa específica e a gente acaba descobrindo outras coisas, né? Por exemplo, o que é mais comum, o paciente vem com corrimento, só um exemplo. O paciente vem com corrimento, mas na verdade aquele corrimento ali é só a ponta do iceberg do tanto de coisas erradas que ela está fazendo com o corpo dela. E aí exterioriza como corrimento, é como se fosse ali o sintoma mais que incomoda, mas ela está constipada, ela não está dormindo bem, ela não está se alimentando direito. Então, existem várias coisas. Então, não adianta a gente só passar remédio para o corrimento, porque daqui a um mês ela vai ter corrimento de novo. Então, a gente tem que tratar a paciente como um todo. Então, eu acho que o ginecologista, hoje em dia, ele está com essa visão mais integrativa, assim, de ver a paciente mais como um todo, ver como é que está o sono, ver como é que está a alimentação. Eu acho que isso é muito importante. Não só focar naquela coisa. Ou só de passar um anticoncepcional, né? A paciente não quer engravidar, vou lá passar um anticoncepcional. Mas qual anticoncepcional vai ter menos impacto na vida dela? Né? Qual que vai ser mais saudável? Qual que vai interferir menos na libido, nos outros fatores, né? Até no próprio intestino. Então, isso é uma coisa muito importante. Você falou dessa questão do corrimento. O corrimento, ele seria uma coisa pontual, relacionado com alguma infecção? Depende. Às vezes pode ser uma coisa pontual. Foi ali na praia, esqueceu de trocar o biquíni, e aí ele acaba, né, gerando um corrimento. Mas geralmente não é. Geralmente é uma ponta do iceberg mesmo ali, de várias alterações que a paciente tem, de constipação e tudo. Então, e geralmente quando a gente trata, depois de 1, 2, 3, 4 meses, ela volta com o mesmo corrimento. Então, é que geralmente as pacientes já chegam para mim já com o histórico. Doutor, tô tendo vários tipos de corrimentos, não aguento mais sentir esse tipo de corrimento, entendeu? E tem paciente que, às vezes, ela tem algum líquidozinho saindo, ela vê que, às vezes, a calcinha fica um pouco molhada, meio que desde sempre, talvez. Isso é normal ou isso também é sinal de que tem alguma coisa? Isso é normal, isso é importante, inclusive, essa secreção fisiológica. Isso é como se fosse a limpeza da vagina. A vagina é autolimpante, então é um processo de limpeza da vagina junto com a lubrificação que tem intravaginal. Então é importante que saia esse líquido. Se não tiver, é um pouco preocupante. Se a paciente for muito seca, então ela não está tendo esse processo de limpeza tão eficaz e aí tem mais chance de ter infecções. E aí, como que a paciente sabe quando que ali o líquido que está saindo não é mais aquele líquido normal? Eu sempre falo, cheirou, teve odor, né, e coceira, aí a gente começa a suspeitar que é um corrimento patológico, que é alguma doença. Tem cor também ou não?
A cor é muito relativa, porque, por exemplo, o próprio corrimento fisiológico, a secreção fisiológica, quando ela entra em contato com a calcinha e oxida, fica amarelada. Então, a não ser que seja um corrimento mais esverdeado, com placas e tudo, aí a gente começa... Né? Mas só a cor específica é muito complicado, assim, de falar, nossa, quando você tiver com corrimento esverdeado, pode ser. Eu falo mais do cheiro mesmo, da coceira, que é muito mais fácil de ela identificar. E mulheres que estão com problema de infertilidade, pode ter alguma questão inflamatória e que também vai gerar algum líquido que vai sair? Depende do... Assim, a não ser que, por exemplo, que ela tenha alguma doença inflamatória pélvica, né? Que eu não sei se foi isso que você está falando. Que aí, quando a inflamação das tubas, do ovário, que aí ela tem corrimento associado junto com dores pélvicas, é uma coisa bem mais intensa. Que isso pode prejudicar a fertilidade. E aí vai ter um volume maior de... Vai ter um volume maior, vai ter mais... De líquido saindo pela vagina. Vai ter mais cólicas. No consultório, que eu pego bastante, não sei como é que é isso para você, bem aleatório que eu vou perguntar agora, tá? Quando as minhas pacientes descobrem uma IST, e normalmente vai primeiro em você e depois chega em mim, não sei se chegam também falando, eu descobri que eu tenho, sei lá, HPV, acho que é a que mais acabam descobrindo que tem. Como é que você vê o impacto, mesmo assim, da saúde mental? Porque tem um impacto físico, da doença. Sim. E eu acho que o psicológico fica muito mais abalado quando a gente está falando de, sei lá, HPV, que é o que eu mais tenho visto, assim, e principalmente a mulher que fica sem saber há anos, né? E aí ela fica tentando saber quem foi, mas é impossível de saber. Como é que é isso no consultório? Para você primeiro, né? Nossa, é uma das piores coisas. É horrível, né? É horrível. Não, para dar o diagnóstico é horrível. É horrível. Porque, assim, primeira coisa, ela já acha que o esposo está traindo. Assim, é fato. E eu falo, ó, pode ser que você tenha tido relação tenha pegue na primeira relação sexual, há 10 anos atrás, e ter manifestado agora, ele ter ficado incubado aí, ter só identificado agora. Então, assim, é uma coisa que causa um impacto muito grande. Eu já tive alguns casos de pacientes que terminaram o relacionamento por conta disso. Mesmo explicando tudo isso, mas não confiaram mais no esposo e acabaram. Porque o HPV, só para explicar, porque eu tô com bastante paciente no consultório. Sim. E aí eu tô fazendo também, explicando que esse em específico, não é que nem uma gonorreia, enfim. Sim, sim. É uma coisa que pode ter sido há muitos anos, tempo. Muito. E aí, como é que você lida quando, sei lá, a pessoa começa a chorar, começa a ficar brava com você, não sei. É complicado. Esses dias eu tive um caso de um paciente que teve diagnóstico de HPV e o esposo estava na sala. Nossa, foi uma confusão. Eita! Nossa, maus lençóis, assim que eu fiquei. Você ficou quietinho? Nossa, foi difícil. Não, e eles, assim, questionando como se eu tivesse dado o diagnóstico errado e tudo. Mostrei o papel, mostrei o exame. Mas, assim, eles toda hora questionando e, nossa, foi horrível. É muito chato isso. Mas, infelizmente, acaba tendo um impacto muito grande. Gera esses desentendimentos entre o casal. Por mais que você consiga explicar ali que não tenha sido isso agora, tenha sido a longo prazo, mas gera um ar de desconfiança. Ah, porque do ano passado não teve, desse ano não teve. Então, isso é um pouquinho complicado. Tá tendo bastante ou não? Muito. 80% da população já teve contato com HPV uma vez na vida. Então, isso é uma coisa muito frequente. É muito frequente. Eu posso ter, ela pode ter, você pode ter e não está manifestando. E não está manifestando e depois de uma fase manifestar. Na menopausa, inclusive, é uma das fases que mais manifesta. Pode ficar a vida inteira sem detectado e aí na menopausa aparecer. Por conta da queda da imunidade. Então, só explicando, eu posso ter e não vai sair agora no exame porque não está manifestado. Isso. E aí, sei lá, ano que vem eu faço exame, isso não quer dizer que foi o meu parceiro em si. Isso. Só para tentar harmonizar aqui. E aí a gente está falando do Papa Nicolau, o exame. Isso. E com que frequência tem que fazer? Tem umas regras de... realmente... Aqui no Brasil, a gente às vezes faz com uma frequência maior do que em outros países. Como que é? Assim, uma vez por ano é o ideal. É o ideal. Então, mesmo que você tenha alguns anos seguidos de exame negativo, é melhor fazer todo ano. Depois de 2, 3... Acho que são 2, pelo protocolo do Ministério da Saúde, são 2 exames ou 3 exames normais, você pode fazer a cada 3 anos. Mas eu particularmente eu prefiro fazer uma vez por ano. Até porque, assim, é que no SUS é um pouco mais delicado, né? Então, não dá pra gente
Mas quando a gente vai fazer a coleta do Papa Nicolau, geralmente a gente pesquisa outras DSTs, né? Pesquisa HPV, que isso não dá para fazer pelo SUS, pesquisa gonorreia, clamídia, micoplasma, ureaplasma, que não dá para fazer pelo SUS, e se a gente diagnostica, consegue tratar. Então, o ideal é a gente fazer com mais frequência. E aí, a gente falando das doenças sexualmente transmissíveis, eu fiquei pensando, quando é realmente das doenças que você sabe que a transmissão é pelo sexo? Como é que fica essa questão até em relação à conduta da pessoa ter que avisar a todos os parceiros ou parceiras, né, que tem? Isso é mais complicado ainda. Não faz, né? Eu não vou fazer, é muito vergonhoso. Isso é mais complicado ainda. Não, mas eu oriento, né? Você tem que orientar. Eu falo, ó, isso aqui infelizmente, isso aqui é uma doença sexualmente transmissível. Não sei com quem você teve, mas, infelizmente, a gente precisa tratar. Às vezes eu falo até de uma forma mais... Você pode ter pegue uma toalha suja. Você é mais fofo, né? Mais carinhoso. Mas é importante ele tratar também. Então, tá aqui o tratamento para os dois. A gente está chegando aqui no final, viu como é rápido e divertido. Sim. Com o Marcelo é divertido. Quer fazer uma pergunta para ele? Consulta não, Patrícia. Ai, gente. Eu gostaria que você falasse mais dessa parte do climatério, como que funciona para a mulher, o que ela pode ter expectativa de melhora, tanto dos sintomas, qualidade de vida. Hoje em dia, com a reposição hormonal, ela ficou muito bem estabelecida e muito bem segura, né? Antigamente, lá em 2000, teve um estudo da WHI que relacionava o câncer de mama com a reposição hormonal. Mas foi um estudo até interessante, bom, para a gente saber o que não pode fazer. Então, aqueles hormônios que a gente utilizava naquela época, né, que os médicos utilizavam naquela época, são hormônios que a gente não pode fazer, que são hormônios totalmente sintéticos. O estradiol era derivado de urina de égua. A progesterona, a medroxprogesterona, que é uma progesterona totalmente sintética, que tem vários efeitos colaterais. Então, assim, a gente aprendeu o que não pode fazer. Depois disso, assim, hoje em dia a gente usa mais hormônios isomoleculares, que são hormônios bioidênticos, né, que são semelhantes à estrutura que a gente produz, né, que a mulher produz. Então, assim, hoje é a segurança muito grande em relação à reposição hormonal. E essa segurança mudou muito a expectativa de vida da mulher na menopausa, assim, mudou absurdamente. Então, hoje a gente consegue prescrever com mais segurança, tem vários protocolos, tem vários guidelines dando essa segurança para a gente. Então, isso eu acho que foi a principal transformação que a gente teve nos últimos tempos em relação ao climatério. E a expectativa de vida está aumentando. Sim. Comum a gente ver mulheres vivendo até 90 e poucos anos e tendo vida sexual. Sim, sim. Começa o climatério aí aos 40, mais ou menos, menopausa aos 50, você fica até os 100 anos, se você viver até 100 anos, você vai ficar metade da vida fazendo esse tratamento. Hoje em dia não tem mais a data final. Antigamente só podia usar até 10 anos. Hoje em dia, se você tiver uma vida ativa, tiver tudo tranquilo, fazendo acompanhamento certinho, você pode usar o resto da vida. É claro que, né, a paciente acaba chegando aos 80, ali já vai entrando no período senil, então a gente já vai desmamando. Mas, teoricamente, pelos guidelines, você pode usar até o restante da vida, não tem problema nenhum. O mais importante é quando a gente começar, né? Assim, o ideal é a gente começar pelo menos nos 10 primeiros anos da menopausa. E antes dos 60 anos, isso é o principal. Tá? Mas depois que começou, pode manter o resto da vida. E se passou dos 60, não pode mais começar? Pode, é mais avaliado, porque assim, aí aumenta o risco cardiovascular, porque assim, até os 10 primeiros anos a gente tem uma proteção cardiovascular, inclusive melhora o risco cardiovascular absurdo iniciando nos 10 primeiros anos. Depois dos 10 anos a gente perde essa vantagem da reposição hormonal, e aí precisa ver a questão toda... presença de doenças cardiovasculares na paciente para ver se pode ou não fazer reposição hormonal. Adorei. Marcelo, se eu quero passar com você, eu quero que você seja meu médico, onde é que eu te acho? Onde é que você está trabalhando? Eu tenho um consultório em Moema, né? Eu atendo de segunda, terça, quarta e quinta em Moema e sexta-feira na Paulista.
E você também vai trabalhar em outro estado, não é? Eu atendo em Fortaleza também. Em Fortaleza. Quer dizer, podcast é brasileiro. Se eu estou em Fortaleza, você também vai para lá? Vou, Fortaleza. Atualmente eu estou ficando 15 dias aqui, 15 dias em Fortaleza. Muito bem. Então, eu de São Paulo ou de Fortaleza consigo te acessar Consegue. ou na Paulista, ou em Moema, ou lá em Fortaleza. Isso. Rede social, Marcelo? DR Marcelo Ponte. Maravilhoso. Quer fazer perguntas para ele? Mais? Tem consulta. Posso ir hoje? O que você queria deixar aqui desse bate-papo, que foi maravilhoso? Agradeço muito, muito, muito a sua presença. E o que você achou? O que você quer deixar? Eu amei. Agradeço profundamente o convite. Fico lisonjeado. Se eu sou uma mulher e chego lá, eu posso encontrar o quê? Essa fofura de pessoa. É muito fofo, né? Obrigado. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de ter presenciado aqui. Foi uma delícia. A gente também adorou. Uma delícia. Paty, onde é que eu te acho? Meu site, Patrícia Cirilo, com C e 2 L's, e Instagram, DRA de doutora, Patrícia Cirilo. Muito bem, eu sou a Bia, puxão de orelha. Hoje a gente teve um bate-papo com o doutor Marcelo Ponte, maravilhoso. Os contatos dele estão aqui na descrição. E vamos para o próximo episódio. Obrigado, viu, Marcelo? Beijo. Beijo.